constelação. O que é ressignificar? Dar um novo significado, né? Eu estou, ultimamente, costumando a colocar o óbvio, né? Porque o óbvio, muitas vezes, que nem o estar aberto, não é tão óbvio assim. Mas ressignificar é dar um novo significado. Manuel, mas por quê que você era avesso a isso? Porque eu vejo de novo, e 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 mais um pouquinho, as pessoas acharem que ressignificar é simplesmente dar um novo significado aqui dentro da parte racional. Entendi o que aconteceu ali. Pronto, resolvi aquela questão. Dei um novo significado. Levem essa frase que eu vou dizer para vocês. O conhecimento é só um rumor, é só um boato, enquanto ele não estiver nos músculos. Vou repetir. O conhecimento é só um boato, é só um rumor, enquanto ele não estiver nos músculos, ok? Então, esse ressignificar, ele engloba várias partes. Várias e várias e várias partes. Por exemplo, é importante entender o contexto? Sim, é um ponto para eu começar a dar um novo significado. E tem várias abordagens que trabalham nesse aspecto de entender um contexto de uma forma mais ampla. Constelação familiar, o próprio trabalho de Virginia Satir, regressões, existem muitos trabalhos, né? Que eu posso entender o contexto. Só que aqui peca. Muitas pessoas pecam porque elas acham que fiz aquela técnica, deve ter um bocado de constelador aqui, né? Fiz aquela técnica, vi o panorama do sistema familiar, ótimo, tá resolvido. Você entendeu algo. Cara, isso é importante. Que legal, mas é uma parte só. Daqui a pouco eu vou trazer a mandala da minha metodologia, vocês vão entender um pouco mais. Então, entender o contexto é uma parte. Elaborar a nível fisiológico emoções e bioquímica é outra parte. Ok? Num trabalho de constelação, isso aqui pode acontecer? Sim, pode acontecer. Inclusive, pode acontecer de uma pessoa se retraumatizar horrores se você não souber trabalhar com traumas. E se você não souber entender o que está acontecendo com a pessoa, e se você se focar, ou a pessoa que estiver conduzindo você, só na técnica, e forçar a repetir aquelas frases e falar assim para você, você está fechado, você não quer. Tem tantas coisas a ser levado em consideração, mas emoções bioquímicas precisam, sim, ser elaboradas. Tem vício bioquímico que acontece. Querem uma história, na verdade, uma pesquisa? Querem? Sim? Querem? Eu estou perguntando de boa, porque eu vou falar de qualquer jeito. Tem uma pesquisa bastante interessante. Nós vamos falar de duas pesquisas. A primeira pesquisa se chama Pesquisa do Desamparo Aprendido. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Ela foi encabeçada por Mart Seligman e Mayer. Pegaram cachorros, colocaram numa jaula e embalaram eles numa rede e eletrocutavam esses cachorros. E eles não conseguiam sair, eles continuavam eletrocutando, ok? Até os cachorros pararem de tentar sair. Quando eles tiravam as redes, que não tinha mais choque, e abriam a jaula, os cachorros não saíam. Eles continuavam lá, quietinhos, paradinhos, latindo, com comportamentos estranhos, defecando, comendo as fezes, mas eles não saíam. Em comparação com o grupo de controle que não tomou o choque, a porta era aberta, adivinha o que eles faziam? Zaz. Ah, que interessante, não é verdade? Então, se uma pessoa ela foi traumatizada, e isso pode acontecer desde o útero, é diferente a experiência dela se uma pessoa não sofreu tantos traumas, e aí vem alguém querendo meter uma técnica nessa pessoa, sem considerar essa possibilidade. Vai dar merda, vai dar ruim. Então, isso faz parte do ressignificar. Emoções e bioquímica entram em cena. Olha só essa outra pesquisa. Essa foi encabeçada por Bessel van der Kolk, ok? Pegou camundongos e esses camundongos, um grupo de camundongos, eles foram criados num ambiente sereno, com música ambiente, com fartura de comida. Sim, um ambiente extremamente propício.
Um outro grupo foi criado num ambiente barulhento e com escassez de comida. Porém, eles deixaram, né, quando aqueles ratinhos cresceram um pouco, também eles conhecerem o ambiente saudável, com bastante comida, música, ok. Pegaram todos os ratinhos e submeteram ao estresse, de muito barulho, muita agitação, e era bastante interessante. Sabe o que acontecia quando os ratinhos se sentiam estressados? Para onde eles voltavam? Para casa. Agora, qual casa? Aqueles que foram criados. Aquelas casas caóticas, mesmo conhecendo as outras, voltaram para as casas caóticas. E aqueles ratinhos que foram criados naquele ambiente seguro, voltavam para o ambiente seguro. Aí começa a se tornar interessante isso. Por que que pessoas, mesmo sabendo, por que que eu não gosto do ressignificar só aqui, se metem em relacionamentos abusivos, sabem que são abusivos e não conseguem sair? Tem muito vício bioquímico. Tem muitos aspectos neurofisiológicos jogando aqui também. Por isso não é só entender. Tem esse baile. A gente está falando de trauma. Tem congelamento do sistema nervoso autônomo. Se você não entender de trauma, você não vai conseguir ajudar a pessoa a elaborar e liberar isso. E isso é um processo e tanto, cara. E aqui é um outro tipo de trabalho. E isso faz parte do ressignificar. Porque eu tenho que começar a ressignificar, dar um novo significado para o meu sistema, como ele reage frente ao estresse, ou seja, cada vez que ele é desengatilhado. Porque tem toda a memória e comportamento dependente de estado. Vai voltar para casa, vai voltar para o que é habitual. Existe um vício. Quem aqui? Deixa eu fazer pergunta para vocês. Estou perguntador hoje, né? Já conheceu alguém que começou a correr maratona e a pessoa ficou viciada na maratona? Já conheceu alguém que começou a fazer crossfit e a pessoa ficou viciada no crossfit? Pessoas que pulam de paraquedas, mesmo sendo uma atividade amedrontadora, as pessoas começam a gostar e se viciar naquilo. Aquilo que no início era extremamente custoso, penoso, difícil, por um vício bioquímico, passa a ser prazeroso, ok? Passa a ser prazeroso. E aí eu não vou me entrar muito em traumas, porque daí eu poderia falar de experimentos com veteranos de guerra e toda essa parte bioquímica dessa recapitulação, o que Freud chamou de, repetição. Tem um termo que ele usou que eu me esqueci. Mas, enfim, não tem pesquisas que corroboram com a teoria de Freud, mas tem várias pesquisas que sim apoiam, né, que existe um vício bioquímico. Quando eu termino de fazer o CrossFit, cara, eu lembro, eu não conseguia fazer 3 vezes por semana. Hoje eu faço todo dia, se deixar, faço 2 vezes por dia. Porque é uma sensação de bem-estar depois extremamente absurda. Absurda, né? E agora eu com Covid já estou em crise de abstinência. Por quê? Porque é a necessidade do corpo de sentir aquela química de novo. Então, pessoas que se queimam, que se cortam, pessoas que voltam e se metem em relacionamentos abusivos. Tem muito de bioquímica aí. Quer um exemplo mais prático? Então, tinha aquela garota que ela foi criada num ambiente extremamente disfuncional de negligência. Né? Nem de abusos era, de negligência, porque a negligência e o abandono exercem um efeito de transtorno no cérebro igualzinho abusos sexuais, né? Ou seja, o impacto é gigante igual, ok? Então, falar dessa garota, né? Ela é até exemplo num dos casos de um livro, que ela sempre se meteu em relacionamentos abusivos, foi estuprada com 16 anos, o cara batia nela, estuprava ela, era cafetão dela, ela não conseguia largar dele. Anos depois foi fazer terapia, começou a tomar consciência, conheceu um cara bonzinho demais, um cara que não falava, não xingava, não depreciava, não colocava ela naqueles mesmos padrões, e ela simplesmente começou a ficar de saco cheio, porque ele usava cuecas boxe e isso era extremamente broxante, ele era bonzinho demais, ele era pacato demais e blá, 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 blá. E aí conheceu um rapaz no metrô que começou a se envolver, o cara começou a dar surra nela, os ratinhos voltam para casa.
Se você não olhar a parte traumática da história para querer esse tal de ressignificar, não vai conseguir. Tem coisas envolvidas, músculos, ossos, experiências intrauterinas. A gente vai falar um pouquinho delas. Não tem um cérebro formado ali em algumas etapas. Ei, quem armazena isso são as suas células, a fáscia do músculo, seus ossos. São experiências extremamente profundas e viscerais. Aí, entender o contexto libera isso? Não. Entender o contexto libera congelamento? Não. Então, por que que eu sou avesso ao ressignificar? Pela a parte rasa que as pessoas trazem para isso. É fazer uma técnica. É agora que eu entendi o que aconteceu, eu não acontece mais. Não tem mais uma bioquímica agindo, não tem mais memória e comportamento dependente de estado, não tem congelamento, não tem mais nada. Um outro nível, a parte da energia. Sim, tem técnicas lindas que trabalham aqui. Eu preciso reconfigurar minha energia. E trabalhar em algum desses campos não significa que isso ressoe em todos. Nós temos resíduos. Por isso que quando alguém vem para mim, eu estou trabalhando, eu já trabalhei isso, eu não quero mais olhar para isso, ou fica bravo, eu já trabalhei tanto tempo isso, sim, mas e se a gente poder pensar que resíduos ainda existem em quais outros sistemas? Por isso que hoje eu dou graças a Deus de ter estudado muitas abordagens e ter entendido o papel de cada técnica, ela sim tem o seu lugar, mas é muito mais do que isso. Lembra da enfermeira? Aquilo é um papel fundamental também. A propósito, como é que você vem se tratando? É óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? E aí, será que você continua disposto ainda em dar um significado ou você acha que é a próxima constelação, a próxima regressão, o próximo guru que aparecer na sua frente, o próximo jogo de carta que jogarem para você, a próxima coisa que te disserem? Claro que é possível, muito possível. Só que é um processo. Talvez alguns de vocês, ou muitos aqui, já me ouviram falar assim: eu acredito em processo, eu não acredito em intervenções únicas. É uma jornada. E cada um vai se descobrindo dentro dessa jornada. Aquelas partes do self que ficaram fragmentadas, ficaram para trás.